Reviravolta no Flamengo. Felipe Luiz muito pressionado e Flamengo já tem plano B caso o treinador não fique para o resto da temporada. Tudo isso e muito mais, bora pro vídeo. Contrato com o Flamengo tem plano B? Sim. Um nome que agrada muito ao Flamengo é o português Arthur Jorge. Ele mesmo, aquele que teve muito sucesso no Botafogo em 2024 e atualmente está no Al Rayyan, lá do Catar, do mundo árabe. Ele foi para o Al Rayyan depois do sucesso que ele teve no Botafogo. No Botafogo, eu não preciso ficar lembrando, ele ganhou o Brasileiro, ganhou o Libertadores com um bom futebol. E um futebol que o Flamengo, não só essa atual gestão, mas a cultura Flamengo pede. Um futebol extremamente ofensivo. Então ele está no Al Rayyan ganhando muito dinheiro lá, obviamente, e o Flamengo já sabe até o valor da multa rescisória caso tivesse que tentar a contratação aí do Arthur Jorge. Vou até pegar aqui na conversa com a pessoa. 6 milhões de euros seria a multa rescisória para tentar tirar o Arthur Jorge hoje do Al Rayyan. Um dia para comemorar, né? Uma vitória por 3-0, o time está em vantagem aí no Campeonato Carioca, na semifinal do Campeonato Carioca, mas o clima não foi tão ameno não, né, Brás? Muitos protestos, a torcida muito chateada, vaias também, pela forma como o Flamengo vem jogando. Pois é, o Flamengo, antes mesmo de entrar em campo, já estava sendo cobrado pela torcida no Maracanã ontem. Essa cobrança, ela permaneceu ao longo do jogo, inclusive depois do jogo, mesmo tendo vencido por 3-0, houve manifestações de cobrança para os torcedores. Obviamente, um adversário mais frágil. Ontem o Flamengo caminhou a classificação para a final, mas a preocupação maior dos torcedores é para o jogo de quinta-feira agora contra o Lanús, né, o jogo da volta da Recopa Sul-Americana, onde o Flamengo vai ter que, né, inverter esse resultado negativo, perdeu por 1-0 em Buenos Aires. Então, os torcedores, obviamente, estão preocupados com esse jogo, né? Por mais que o Flamengo tenha vencido por 3-0, o primeiro tempo foi bem ruim do Flamengo, no segundo tempo o time melhora. Se tem um ponto positivo aí, talvez seja, quem sabe, o ponto de renascer do Arrascaeta, né, que não vinha bem nessa temporada e ontem fez um bom jogo, mas ainda tem muita coisa para melhorar. Essa questão da cobrança, o Rodrigo Matos está aqui com a gente, ele soltou uma matéria agora, ainda há pouco aqui no UOL, quem quiser acompanhar no site, é só entrar lá para ler. Ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. E até complementando também a questão da cobrança do BAP, os próprios jogadores fizeram uma cobrança entre si, entre eles, depois dessa cobrança aí do BAP, houve uma reunião entre os jogadores, cobrando melhor desempenho, uma maior dedicação, admitindo que o time está longe do que apresentou no ano passado. Vamos ver se todas essas cobranças aí surtem efeito, o Flamengo reencontra o seu melhor futebol. Mas sobre as cobranças do BAP aí, o Rodrigo tem mais informações. Pois é, já fez a propaganda para sua apuração, hein, Rodrigo? Cobrança de todos os lados, que vem das arquibancadas, entre os próprios jogadores, como está contando o Brás, e uma ainda mais pesada, né, vindo do BAP, numa reunião com o Boto e também com o Felipe Luiz. Como é que foi essa reunião, Rodrigo, que você traz essa apuração para a gente no All Sport, na sua coluna, e que fala também de qual que é a avaliação da diretoria e da presidência nesse momento, né, do porquê dessa queda de rendimento do Flamengo em relação a 2025. Com o Boto e o Felipe Luiz, né? O José Boto, diretor de futebol, e o Felipe Luiz, são rotineiras pós-jogo. Sempre acontece. A diferença é que foi sábado, né? Pós-jogo contra o Lanús, teve um tom maior de cobrança do BAP. Assim, quando a gente fala cobrança, parece que o cara tá, né, gritando, tal. Não é isso. Virar e falar assim, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo para o time não estar jogando o que a gente espera que jogue, né? Por que houve uma queda de rendimento tão grande depois de 2025? E aí, no debate ali entre eles, teve uma reunião também com os jogadores, mas essa cobrança foi mais na reunião com o Felipe e com o Boto. Teve ali umas discussões do que estava acontecendo. Entre eles foi apontado que teve férias grandes e que alguns jogadores relaxaram um pouco nas férias, então estão demorando mais para voltar fisicamente à forma deles, que você tem uma questão de desconcentração em determinados jogos que tem acontecido,
E essa desconcentração afeta a confiança, porque o cara erra e aí depois ele fica sem confiança e começa a cometer mais erros ainda. Que tem tido dificuldade para botar o time, todos os jogadores num nível de físico uniforme, porque tem um jogo atrás do outro. Então você tem dificuldade de trabalhar isso por conta da coisa que a gente já falou da temporada, né? O Flamengo saiu de férias em 18 de dezembro, né? Pós-jogo do PSG, e voltou em 11 de janeiro. Então teve ali um período curto. Então esses são assim os principais pontos. Tem um reconhecimento que tinha uma expectativa muito alta em relação ao Flamengo e que ela claramente não está sendo atendida, né? Gerou essa expectativa alta e que não está sendo atendida por todos, não é só pela torcida, quer dizer, tem uma insatisfação interna também, de que não está se atingindo, a insatisfação interna que eu digo assim, olha, todo mundo está reconhecendo que não está dentro do que deveria, né? Não está jogando bola dentro do que deveria. Então, todos esses aspectos são colocados na mesa e aí começa a se buscar soluções. Eu acho que o que a gente viu no jogo de ontem, que é essa cobrança da torcida, justamente essa questão da geração de expectativa, eu não sei o que cada um pode pensar, assim, a vaia, para mim, isso a torcida do Flamengo sempre vaiou, e é uma forma dela cobrar, e faz parte da cultura do clube, e quando o time tá jogando mal, faz parte de ser vaiado. Eu acho que o time sem vergonha, meio fora do escopo, para um time que acabou de ser campeão da Libertadores e do Brasileiro. Acho que é pesado demais, não faz muito sentido. Mas a vaia, totalmente pertinente dentro do que é a história do Flamengo. Outro dia apareceu um post para mim em rede social e tinha uma imagem da geral do Flamengo na década de 80 com uma placa escrito Júnior Bailarino. Ou seja, um dos maiores ídolos da história do clube, estava ali a torcida criticando ele no auge dele ali, né? Década de 80. Então, faz parte da cultura da torcida do Flamengo e é assim que o clube funciona. Agora, ontem, o que a gente percebe aí, conectando com essa parte do que é diagnosticado como problemas, é que o primeiro tempo é muito abaixo, desconcentrado, protocolar, lento, e o segundo tempo o time se conecta com o jogo. Né? Não estou falando que foi brilhante, não, mas começa a brigar pela bola, começa a gerar mais de forma mais dinâmica. O Madureira é um confronto mais de nível mais baixo, mas estava se complicando no primeiro jogo. E aí, a partir disso, facilita o jogo, podia ter metido até mais gol, né? E como o Braz falou, primeira boa partida, primeiros 45 minutos bons do Arrascaeta e do Samuel Lino. Então, eu acho que esse segundo tempo traz uma lição para o Flamengo, que precisa de foco, precisa de uma postura muito ligada e dar intensidade ao jogo para começar a tentar sair dessa má fase, né? Que não dá para dizer que a vitória contra o Madureira significou essa saída dessa má fase, longe disso. Então tem essas discussões e a conexão aí com o que foi a atuação de ontem. Nação, antes de prosseguir, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. A situação do Flamengo é o seguinte, o Flamengo iniciou muito mal esse ano de 2026, parece que a preparação não está sendo tão boa como deveria ser. O Flamengo parece muito abaixo fisicamente dos seus adversários, sofre muito para conseguir chegar ao ataque e finalizar a jogada. O Flamengo fica muito nesse arame liso, toca para lá, toca para cá e não consegue ferir o adversário, tem muita dificuldade. Então o Flamengo necessita melhorar muito. Então o que passa a perceber? Se todo o time tá mal, não é só um ou dois jogadores, e parece que o Felipe Luiz está meio perdido, não está conseguindo encontrar o equilíbrio desse Flamengo. Então, ele está querendo que os jogadores façam o que faziam no final do ano passado, onde estava no auge físico, pressionar lá em cima, fazer esses movimentos que ano passado, final de ano, eles conseguiam fazer tranquilamente, mas nesse início de temporada, com a parte física muito abaixo, já não estão conseguindo fazer a mesma coisa. O planejamento foi muito mal feito, elaborado pela comissão técnica, teve que antecipar a volta, isso prejudicou um pouco, mas acredito pela quantidade de jogos já que o time principal jogou, não é mais desculpa estar muito abaixo dos demais, né? Ainda mais perder para times fracos, nenhum time forte enfrentou até agora, somente times fracos. Por vencer o Flamengo, aparentam que estão bem esse ano. Na verdade é que o Flamengo está muito mal. Essa é a diferença. Mas acredito que o Felipe Luiz, ele com mais tempo agora e parando de ser teimoso, colocando jogadores que estejam melhor fisicamente, como o Vitão, não tem lógica de não ser titular. Outro jogador, Everton Araújo, que está muito bem. Esses jogadores têm que ser titular como outros jogadores. Até o Ayrton Lucas está bem no início de ano. O Alexandre demora mais para engrenar, né? O Alexandre é o melhor jogador, mas nesse início de ano não está bem na questão da parte física. Então, talvez daqui a um tempo já comece a melhorar.
Mas o Flamengo com muita dificuldade nesse início de temporada. Felipe Luiz já começa a balançar. Felipe Luiz já não tem nada garantido que ficará no Flamengo até o fim da temporada se continuar nessa pegada. O Papi já cobrou. Foi ao Ninho do Urubu fazer a cobrança firme por José Botto, elenco e Felipe Luiz. Então ele já deixou claro que não tem lógica, porque o Flamengo não tá em terceiro ou quarto melhor time do Campeonato Brasileiro, que estivesse mal deveria estar, né? O Flamengo mal tem que ficar pelo menos em quarto melhor aproveitamento do ano. O Flamengo tá entre os piores aproveitamentos desse time de Série A. Então é uma vergonha o que tá acontecendo. Então o BAP já cobrou firme, olhou olho no olho com os jogadores, fez a cobrança para quinta-feira melhorar. Se não melhorar e o time continuar jogando mal desse nível, provavelmente o Felipe Luiz não ficará muito tempo no Flamengo. E o plano A dessa diretoria é o Arthur Jorge, ex-técnico do Botafogo, que comandou os títulos da Libertadores e Brasileiro, jogando um excelente futebol. Luiz Henrique e Thiago Almada na época, 2 grandes jogadores, mas que o trabalho dele foi muito bom, porque teve várias partidas muito boas, ficou invicto em casa. Então é um técnico que agrada muito, principalmente o BAP, que gosta muito do treinador, e é o nome plano A do Flamengo. Caso o Felipe Luiz não permaneça, é o primeiro nome que vai ser que o BAP vai fazer contato. Então é isso, nação. Deixa nos comentários o que vocês estão achando do momento do Flamengo, do Felipe Luiz. Cada vez pior, parece que não consegue encontrar esse elenco do Flamengo, coisa que ano passado foi tão bem em alguns jogos. Deixa nos comentários pra gente saber o que vocês fariam se caso não vencer o Lanús na quinta-feira. Mas era isso, nação. Se gostou, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, abraço, fui!